Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. E nesse vídeo eu vou mostrar a ferramenta matriz de distância para calcular a distância linear entre municípios de camadas vetoriais do tipo ponto. Antes de começar o vídeo, não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal. E agora vamos para o vídeo. Para exemplificar a utilização da matriz de distância, eu vou usar como referência um shapefile dos municípios da região metropolitana de Natal. E antes de tudo, você precisa converter o dado para um sistema plano, como o TM ou policônica, dependendo do tamanho da sua área, né? E se ela estiver dentro de mais de um fuso ou estiver em um único fuso, para que o cálculo saia mais preciso em unidades métricas. Então, eu vou pegar essa camada, eu sei que ela está dentro do fuso 25 Sul, então eu vou reprojetar para o 25 Sul. Se você não sabe como fazer isso, veja o vídeo na descrição. Aqui em vetor, gerenciar dados, nós temos a opção de reprojetar camada. Camada de entrada é essa. E aqui nos 3 pontos eu vou colocar 25S, já vai aparecer aqui embaixo, que se refere ao TM, e vou colocar o fuso adequado para essa minha região. Você coloca para o adequado à sua, obviamente. Vamos voltar. E depois é só executar. Eu vou salvar como camada temporária mesmo. Agora nós temos uma camada reprojetada em 31985, que é sigas 2000 UTM 25 Sul. Eu vou clicar com o botão direito nela e tornar o essência do projeto igual ao dessa camada. E por fim, nós temos que converter o arquivo que está em polígono para ponto. Vamos então no menu vetor. Uma maneira de fazer isso simples, né? É vir aqui em vetor, geometrias e criar um centroide. Basta selecionar o reprojetado e executar. Também não salvei no meu computador. Se você precisar desse arquivo para depois, salve, torne ele uma camada permanente. Só clicar aqui em cima e salvar no computador. Observe que aqui eu peguei o centro geométrico de cada município. Se para você for importante que tenha uma precisão maior, pegue esse ponto e desloque para cima de onde você quiser, por exemplo, para as áreas urbanas. Nesse caso, para mim não faz muita diferença porque eu só quero exemplificar, então eu peguei o centroide. A matriz de distância só funciona com shapefiles de ponto ou outro tipo de arquivo vetorial de ponto. Eu vou apenas rotular a minha camada para poder ver os nomes dos municípios e colocar um buffer. E se a gente abrir a tabela de atributos aqui, a gente vai ter o nome do município. E o que eu quero? Quero criar uma matriz de distância que ele mostre a distância linear de Areis, por exemplo, a todos esses outros municípios. De Bom Jesus a todos os outros e assim sucessivamente. Então, eu tenho que ter mais uma coluna para que ele consiga relacionar as duas. Eu vou vir em alternar modo de adição, abrir calculadora de campo e eu vou criar uma coluna chamada nome. Ela vai ser do tipo texto com 50 caracteres, só o suficiente para pegar esses nomes. E aqui em campos e valores eu vou repetir o nome do município. Se eu clicar em OK, ele criou mais uma coluna igual. Só tem que ter um nome diferente. Vamos fechar. Isso eu precisei criar uma coluna a mais porque eu estou comparando o mesmo shapefile, né? Se você tivesse duas camadas diferentes, fosse comparar as duas, já não teria problema. Agora vamos utilizar a ferramenta, fica no menu vetor, analisar, matriz de distância. Camada de entrada de ponto é a centroides e o campo de identificação exclusiva é o campo que tem o nome do município. Aí a camada de campo alvo poderia ser outra, mas no meu caso, como eu quero relacionar os municípios entre si, eu vou escolher centroides também e o campo exclusivo vai ser nome. O tipo de matriz de distância pode ser linear, padrão e sumário. O linear vai gerar uma tabela
mais comprida, que tem uma coluna do município alvo e uma coluna do município de referência e o valor de distância. A matriz de distância padrão vai gerar uma matriz mesmo, que tem aquelas linhas, colunas e o zero no meio, que seria você comparando o município com ele mesmo. E o sumário da matriz de distância vai gerar uma coluna com o nome do município e a média em relação a todos os outros municípios, desvio padrão, mínimo e máximo. Eu quero essa distância padrão para ter realmente uma matriz. Então, eu vou clicar em executar e fechar. Ele gerou a minha matriz de distância e se abrir a tabela de atributos, a gente vai ter aqui todos os valores. Não sei por que isso aqui me incomoda um pouco, que esse Areias, Bom Jesus e Ceará-Mirim deveria ficar aqui no início, né? Para ficar com aquela diagonal sempre zero, que é muito comum, por exemplo, em matriz de confusão. Mas tudo bem, isso aqui é só você exportar para o Excel e lá você modifica. Todos esses valores estão em metros, não está em quilômetro, porque o QGIS por padrão faz os cálculos em metro. Então, você teria que alternar o modo de edição aqui e refazer esses cálculos. Como a gente está utilizando um sistema projetado, dá para recalcular aqui mesmo. Você poderia, por exemplo, se quisesse manter, né, o que o plugin gerou, fazer uma cópia desse arquivo no seu computador e aí você edita a cópia. Eu vou fazer para um para você fazer para os demais. Então, a gente tem que abrir a calculadora de campo e criar, por exemplo, uma coluna chamada Parnamirim 2, porque eu não posso colocar o mesmo nome. Ela vai ser um número decimal. Aqui você escolhe a quantidade de caracteres. Você vai repetir a coluna Parnamirim, né, que é essa primeira coluna aqui, e vai dividir por 1000 para obter para obter o valor de metro para quilômetro. Vou clicar em OK. E ele repetiu o valor que estava lá na frente, só que acrescentando, dividindo por 1000, né? Então, a gente tem a distância em quilômetro, que faz mais sentido, porque são distâncias de municípios, são distâncias grandes. Então, por exemplo, de Areias para Parnamirim, Areias é esse município aqui, Parnamirim é, vejamos, este município. Então, os dois estão selecionados. A distância de Areias para Parnamirim é de 30, quase 31 quilômetros. Essa distância linear, ela não considera rodovias, nem diferença de elevação. É uma distância mesmo daqui para cá, como se você estivesse medindo, por exemplo, utilizando a ferramenta de distância de linha. Se a gente vier escolher quilômetros, clicar em Areias e clicar em Parnamirim, vai ter um valor próximo. Deu aqui 31. Claro que essa ferramenta de distância ela é um pouco imprecisa, porque você tem que clicar bem em cima do ponto. Mas é isso. Tendo essa tabela, você pode salvar e pode exportar, por exemplo, como guardar elementos como um shapefile e fazer edições no seu computador. Chegamos ao final de mais um vídeo e até a próxima.